Vamos lá. Wagner, o que é taoísmo? Bom, taoísmo, como todo ismo, é uma doutrina, mas é a doutrina do Tao, né? E Tao literalmente significa caminho, né? Só que esse termo Tao ele é usado dentro da tradição taoísta para designar aquilo que nem se consegue nominar, né? Tao para o taoísmo, quando a gente fala de Tao como caminho, ele, numa primeira leitura, pode fazer a gente refletir. Caminho é aquela trilha, né, que leva alguém de um ponto até outro. Né? Então, a gente tem a ideia da trilha mesmo, mas a gente tem a ideia de um sujeito que percorre essa trilha. Né? Então, tem o caminho, o caminhante e o ato de caminhar nessa história. E o ato de caminhar, como me leva daqui até ali, ele muda a minha condição. Então, aqui eu estou numa condição, ali eu estou numa outra condição. Isso reflete um processo de transformação. Então, o caminho também tem a ver com esse processo de transformação que acontece com o caminhante quando ele percorre essa trilha. Né? E aí, assim, o taoísmo como tradição espiritual tem um arcabouço, hoje em dia está na moda a palavra, né? Um arcabouço de conhecimentos assim, milenares, né? Que os mestres e os praticantes, ao longo dos milênios, foram compilando, desenvolvendo, aprimorando, para propiciar transformações que melhorem a nossa condição humana, a nossa condição espiritual. Né? Então, dentro do taoísmo, você tem caminhos para transformar o seu corpo, a sua energia, a sua consciência, as suas relações, né, a vida como um todo. Né? E fora da tradição, eu gosto muito de pular para fora da tradição, assim, refletindo o caminho como sendo qualquer processo de transformação. Né? Então, eu gosto de falar que caminho é aquilo que está embaixo do nosso pé. Né? Então, todos nós estamos caminhando, todos nós estamos nos transformando com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente não lê, não come, não faz também. Tudo isso interfere na nossa transformação. Ou seja, todos nós somos caminhantes, todos nós estamos num processo de transformação. O que acontece é que às vezes isso pode estar mais ou menos consciente. E o caminho taoísta é um caminho que privilegia a gente despertar a nossa consciência para essa caminhada, para o processo de transformação que a gente já está percorrendo e refletir se esse caminho que a gente está trilhando está levando a gente para onde a gente quer chegar mesmo, ou não. Tem Muito bom. uma coisa que você falou com a relação do caminho e uma de tentar e o nome do tal, né? De tentar nomear algo que é inominável. E uma pergunta que eu lembro que muita gente já fez para a gente com relação ao taoísmo, se ele acredita em um Deus e ou se isso é realmente importante dentro dessa doutrina. O taoísmo, assim, originariamente falando, ele tem de tudo lá dentro. Ele se desenvolve a partir de inúmeras vertentes de conhecimento. Tá? E o taoísmo, ele também tem uma teologia, o taoísmo também é uma religião. Né? E é uma religião que tem um grande Deus onipotente, onipresente, onisciente, que governa todo o universo manifestado, que a gente chama de Rei de Jade, ou Imperador de Jade. Né? E esse imperador de Jade, ele se desdobra em outras manifestações e vai se desdobrando e desdobrando, formando todas as manifestações do universo. Tá? Só que no pensamento taoísta, o próprio rei de Jade, esse grande Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele é um desdobramento, é uma manifestação de uma divindade acima, ainda anterior, que faz parte de uma tríade, que a gente chama de tríplice transparência, né, no taoísmo, que são as divindades mais elevadas dentro do panteão teológico taoísta. Né? São a, a, o Venerável Senhor Celestial do princípio inicial, que representa o Tao, o Venerável Senhor Celestial do Tesouro do Espírito, que representa as Sagradas Leituras, e o Venerável Senhor Celestial do Caminho da Virtude, que representa o Mestre.
Essas três grandes divindades governam o que a gente no taoísmo chama de céu anterior, que é o Tao no seu estado latente, antes da manifestação. E aí, quando ele se manifesta, o venerável Senhor Celestial do princípio inicial se transforma no Rei de Jade. E aí o Rei de Jade governa e forma todo o universo manifestado. Esse é um conceito muito importante que está presente dentro do taoísmo. E no começo pode ficar meio confuso, mas com o tempo a gente se acostuma que o Tao ele tem o seu aspecto manifestado e tem o seu aspecto anterior à manifestação, o seu estado latente. Tudo isso é Tao. Né? Mas a gente tem essa diferenciação do que a gente chama de céu anterior, antes da manifestação, e céu posterior, depois da manifestação. Para os mestres taoístas, tudo que existe manifestado precisa de um vazio que acolha essa manifestação e precisa de uma potencialidade anterior que viabilize o surgimento dessa manifestação. Né? Então, esse estado de potencialidade está no céu anterior e a manifestação em si está no céu posterior. Né? Isso faz parte da teologia taoísta. E aí, assim, se a gente pensar dessa forma, sim, o taoísmo tem um grande Deus, regente de todo o universo, que é o Rei de Jade, mas ele se desdobra em outras divindades. Então, é uma tradição que é tida como politeísta, porque tem um monte de divindades. Né? E divindades, a gente fala de divindades assim como forças universais, cósmicas, espirituais, que nunca tiveram na forma humana, mas que são representados também na forma humana, simbolizando que nós, na condição humana, temos a potencialidade de chegar até o nível dessas divindades. E a gente chama de divindades também grandes personagens que foram seres humanos como nós, e que, pelo seu caminho, pela sua transformação, chegaram em níveis altíssimos de desenvolvimento espiritual e passam a ser considerados também como divindades, considerados e reverenciados como divindades. E tudo isso a gente chama de divindade também. Isso que você conta, perdão, isso que você conta seria o equivalente à gênese bíblica do taoísmo? Ou existe alguma coisa um pouco mais? A gente tem num livro chamado Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, que é a obra de um grande mestre taoísta chamado Lao Tzu. Ele tem um capítulo que ele fala da gênese taoísta, né, onde ele fala que o Tao gera o 1 gera o 2 gera o 3 gera as 10.000 coisas. Né? Então, o Tao corresponde a esse zero anterior à manifestação, e aí, quando ele se manifesta, é uma unidade. A unidade ela é formada por esses dois elementos que estão aqui atrás de mim, no meu fundo aqui, que são o Yin e o Yang. O Yin que é o escuro, o Yang que é o claro. Os dois juntos formam a unidade, mas a unidade é formada pelos dois. E aí, quando eu combino os dois, eu formo uma terceira coisa. Né? E essa terceira coisa é o 3. Né? E assim, dependendo de como eu uno essas duas forças primordiais do Yin e do Yang, eu formo toda a miríade de coisas que existe no universo. Tá? Então, o 3 forma as 10.000 coisas. Né? Então, essa é a gênese taoísta e que a gente usa também para falar do taoísmo como caminho do retorno. O caminho espiritual taoísta é chamado de caminho do retorno, porque ele tenta nos levar dessa consciência, ou desse estado de 10.000 coisas, né, para um estado mais, uma percepção mais sintética da nossa manifestação, que é o 3, né, que na verdade é a união de Yin e Yang, que é o 2, e que na verdade compõe uma unidade, que é o 1, que é o Tai Chi, esse símbolo atrás de mim, e que surge do zero, né, no grande ventre vazio do ventre cósmico, que é o zero. Assim, para os mestres taoístas, para os taoístas, tudo que existe manifestado nas 10.000 coisas, ou todas as coisas do universo, surgem desse zero. Então, nos trabalhos espirituais taoístas, a gente vai buscando o quê? A gente vai buscando um caminho de síntese, de unidade, para que a gente se aproxime cada vez mais dessa nossa origem fundamental. Né? Então, por isso a gente chama de caminho do retorno, né? O caminho de retorno da nossa consciência e da nossa energia para esse estado mais primordial, porque voltando para essa origem, a gente aumenta a nossa energia e purifica a nossa consciência para voltar a se manifestar. E aí a gente fica fazendo esse caminho também de ida e volta.